para a gente continuar. Bom, dando sequência, antes que a Aline durma, a gente viu no material que vocês leram, que eu deixei disponível, nos vídeos e tal, os conceitos sobre os círculos de controle de qualidade, os círculos de melhoria de qualidade. O que são esses círculos de melhoria de qualidade? A aplicação prática da premissa do TQC, ou seja, todo e qualquer colaborador tem a capacidade de desenvolver ferramentas de qualidade e tem a capacidade de praticar a qualidade para dentro das organizações. No entanto, para que isso aconteça, era necessário que se construísse uma regra de qualificação dos colaboradores para o uso das ferramentas básicas de qualidade. Por isso que Ishikawa, ele constrói um conjunto, ele fecha uma caixinha de ferramentas que ele chama de 7 ferramentas clássicas de qualidade, e que ele acredita que todo e qualquer colaborador tem a capacidade de compreender essas ferramentas. É óbvio que isso é tão interessante, esse entendimento dele sobre a possibilidade de qualquer colaborador praticar a qualidade, que os grupos de qualidade eles são desenvolvidos, eles são praticados não de acordo com o nível hierárquico do colaborador, mas sim com o nível de conhecimento, habilidade que ele tem com o uso das ferramentas. Então, todos os colaboradores eles são treinados para o uso das ferramentas de qualidade e eles são incentivados a implementar essas ferramentas no seu dia a dia de trabalho, né? Dentro da sua rotina de trabalho. E esse processo de implementação das ferramentas de trabalho começa com coisas simples. Então, uma coisa interessante da lógica do conceito de qualidade total é que a busca pela melhoria da qualidade ela não precisa ser apenas a partir de grandes transformações, né? A gente viu o ciclo PDCA, né, como uma forma de entender a evolução dessas ferramentas de qualidade, mas a implementação das dinâmicas de qualidade elas podem ser feitas nas pequenas coisas, na pequena rotina, na melhoria do cotidiano dos colaboradores. Então, a partir do momento que todos os funcionários conhecem as ferramentas de qualidade, eles começam a sentir a vontade para praticá-las dentro do seu ambiente de trabalho. E à medida que os colaboradores acumulam experiência no uso das ferramentas de qualidade, é que eles são convidados a participar desses círculos de melhoria de qualidade, ou esses círculos de controle de qualidade, e esses círculos eles começam a discutir soluções de problemas um pouco mais complexos. Então, você pode ter, por exemplo, dentro de uma grande linha de produção, a existência de uma preocupação de como melhorar a produtividade de um colaborador de alto nível, e você ter, por exemplo, dentro desses grupos de melhoria, funcionários de baixo escalão. Você pode ter um servente, você pode ter um faxineiro, porque a única coisa que dá a ele um pré-requisito para participar dessas dinâmicas é a habilidade que ele tem no uso das ferramentas. E o interessante é que os círculos de qualidade eles são estimulados para que sejam realmente grupos heterogêneos, porque o entendimento é que quanto mais diversificado for o olhar sobre o problema, maior é a chance de você encontrar soluções criativas. Se você reúne um grupo de pessoas que trabalham no mesmo lugar e que pensam de forma muito parecida, é muito provável que essas pessoas encontrem ou direcionem soluções semelhantes. Agora, se você diversifica o teu grupo e traz pessoas com novas perspectivas, a probabilidade de você encontrar soluções mais criativas aumenta. Então, essa é uma das vantagens dos círculos ou dos grupos de melhoria de qualidade. Quando você torna o grupo heterogêneo, você tem pessoas olhando sobre prismas diferentes, sobre perspectivas diferentes daquele mesmo problema. Além disso, os grupos de melhoria de qualidade eles estimulam muito o olhar do entendimento dos processos organizacionais e da premissa do cliente interno. Então, é importante que eu entenda e que, de repente, eu contribua com a melhoria dos processos e do trabalho de Camila, simplesmente porque o trabalho de Camila, de alguma maneira, se torna insumo para o meu trabalho. E Camila passa a enxergar o meu departamento, a minha função, como um cliente interno. Ou seja, ela vai buscar desenvolver da melhor forma possível e entregar resultados extremamente positivos, porque ela sabe que um relatório que ela produz, um dado que ela gera, ou uma etapa de um processo que ela desenvolve, é importante para a sequência do meu trabalho. De forma prática,
Um setor de contas a pagar, por exemplo, ele pode ter problemas e não conseguir executar bem feito um trabalho, se de repente um setor de compras não emite as notas fiscais no prazo apropriado ou manda dados errados do fornecedor para o pagamento das contas. Então, o setor de contas a pagar termina atrasando o pagamento de uma conta, não porque ele não executou bem feito o seu processo, mas porque um outro departamento que está interligado às suas tarefas fez o trabalho de forma desleixada. E aí essa falta de preocupação com o cuidado do seu trabalho termina impactando mais à frente. É a mesma lógica do distribuidor que não se preocupa com o varejista mais adiante. O cara está preocupado em entregar o produto dele, mas faz isso de qualquer forma. O produto chega com avaria, isso gera estresse para o varejista lá no ponto de contato com o cliente e faz com que um produto termine chegando para remanufatura ou para reparos lá na produção, enquanto, na verdade, o produto saiu intacto e em perfeitas condições de quem produziu. Então, se não existir uma preocupação de um encadeamento de tarefas, as coisas não funcionam da melhor forma. Então, os círculos de qualidade, eles trazem setores que contribuem, pessoas que circundam aquelas ações para contribuir para a melhoria da solução de trabalhos ou de problemas em outros setores da empresa, justamente por entender que essa diversidade ela é favorável. A implementação dos círculos de melhoria de qualidade, eles estão pautados na premissa do PDCA. Eu vou até compartilhar aqui com vocês uma tela. Cadê? Então, vamos entender. Deixa eu voltar para cá primeiro. Os círculos de controle de qualidade, eles funcionam. Vocês estão vendo minha telinha, meu PPT? Sim, sim, sim. E pronto. Os ciclos de controle de qualidade, eles funcionam a partir do ciclo PDCA. Então, é necessário, o ciclo PDCA é a base para a qualificação, para a execução dos ciclos de controle de qualidade, e ele é uma das ferramentas mais fundamentais para o entendimento da evolução das ferramentas das premissas de qualidade. Então, o ciclo PDCA já conhecem, o Plan do Check Action. Então, a partir do momento que as pessoas compreendem essa dinâmica, esse processo como algo cíclico e constante, ou seja, a evolução da qualidade se dá através da roda sequenciada, da constante rotina do ciclo PDCA. A partir do momento que as pessoas compreendem isso, as ferramentas de qualidade conseguem ser implementadas. Esse pacotinho de ferramentas básicas de qualidade, como eu tinha falado a vocês, proposto por Ishikawa, ele é dividido em 7. Vamos voltar aqui. Então, Ishikawa acreditava que 95% dos problemas de qualidade pode ser resolvido com 7 ferramentas básicas. É interessante porque, eu tinha dito até isso a vocês, Ishikawa ele defendia a ideia de que se uma organização tinha problemas, se um colaborador fazia um trabalho mal feito, basicamente isso era culpa do gestor. Porque ele acreditava que se um colaborador falhava, de 3 uma. Ou ele não era a pessoa certa para fazer esse trabalho, ou ele não tinha a qualificação certa para fazer essa tarefa, ou ele não tinha o material ou os insumos apropriados para executar aquilo que foi pedido. Então, Ishikawa acreditava que se você conseguir trabalhar de forma eficiente o seu colaborador, você consegue fazer com que ele esteja preparado para executar grande parte das tarefas que ele vai ser desafiado a fazer. E justamente por conta disso, ele juntou esse conjuntinho de ferramentas e ele acreditava que com isso você consegue resolver 95% dos problemas. Por que 95% dos problemas? As ferramentas básicas de qualidade, eles têm basicamente a função de identificar problemas, relacionar causas e priorizar. Então, as ferramentas básicas de qualidade têm como propósito identificar problemas, listar causas e priorizar as ações. Então, essas ferramentas, elas têm realmente o objetivo de fazer trabalhos de melhoria corriqueiras. As ações de implementação mais estratégicas, mais elaboradas, demandavam outras ferramentas. E até porque existe uma questão de empowerment, né? Então, o colaborador ele não tem a capacidade de solucionar todo tipo de problema porque ele não tem autoridade para isso. Então, vão existir decisões que demandam recursos, que demandam investimentos e que nem sempre estão disponíveis. Por isso que os círculos de controle de qualidade eles são importantes a partir do momento que ele consegue entender exatamente onde o problema nasce e consegue priorizar as ações na busca pela solução.
você consegue implementar pequenas ações, você consegue desenvolver pequenas melhorias, e esse somatório de pequenas ações e pequenas melhorias geram um crescimento e a melhoria em grande escala. Tá? Então, o que são ou quais são essas 7 ferramentas de qualidade que Chical apresenta? A gente vai falar um pouquinho sobre a folha de verificação, o diagrama de causa e efeito, que a gente viu em uma das apresentações, né, o diagrama de escala do peixe, o fluxograma, o gráfico de controle, o histograma, o diagrama de Pareto e o diagrama de dispersão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas 7 ferramentas e como elas podem ser utilizadas. Deixa eu avançar aqui no nosso slide. PDCA, a gente já tinha falado. Bom, primeira ferramenta, a folha de verificação. Se vocês trabalham em alguma empresa que tem algum tipo de ferramenta de qualidade ou algum tipo de sistema de controle de qualidade, certamente vocês já se defrontaram com algo parecido a essa folha de verificação. O objetivo da folha de verificação é identificar a ocorrência de problemas. Então, a ideia é que você consiga qualificar os seus colaboradores para que eles consigam identificar a existência de problemas pré-listados como possíveis para dentro da sua empresa. Então, por exemplo, a figurinha que eu trago aí para vocês, ele apresenta 4 tipos diferentes de problemas, como atraso na liberação de recurso financeiro, baixo interesse dos fornecedores em licitação, especificações de materiais imprecisas ou atraso na liberação de crédito. A partir de uma leitura histórica de ocorrências de problemas na empresa, é possível listar eventos que podem e que precisam ser controlados. Lembrem-se que essas ferramentas elas nascem ainda numa lógica que está associada a um processo de controle estatístico de produção, um controle estatístico de inspeção. Então, se eu tinha que inspecionar etapas do meu processo, eu consigo estabelecer ou pré-definir quais são os eventuais problemas que vão acontecer com maior frequência. Entendam que em nenhum sistema de qualidade ele é imune a falhas. Você não vai ter nenhum processo que vai ser infalível. O que você vai trabalhar é para reduzir ao máximo a ocorrência desses problemas até um nível aceitável. A gente até chegou a discutir isso também em outras aulas. A obsessão pela eliminação dos problemas pode se tornar um custo inviável para a organização. O que a empresa tem que fazer é definir quais são os critérios mínimos aceitáveis. Então, até que ponto um erro ou uma falha é aceitável para o meu cliente, até que ponto um erro ou uma falha é aceitável para o meu sistema de produção. E eu vou tentar trabalhar para garantir que esses parâmetros não fujam. A gente vai ver mais à frente a existência de ferramentas que me ajudam a identificar isso. Qual é o momento de atuar, qual é o momento de trabalhar na busca de uma solução. Então, o que eu preciso como primeiro ponto é criar uma folha de verificação que vai listar os possíveis problemas que vão estar acontecendo e eu vou ter que definir ferramentas e métricas de medição. Tá? Para que uma folha de verificação funcione de forma eficiente, eu tenho que definir métricas, ou seja, com que frequência as medições vão ser feitas, como essas medições vão ser registradas, por quem essas medições precisam ser listadas, precisam ser registradas, e se vai existir, por exemplo, uma rechecagem nessas verificações, qual vai ser a metodologia utilizada para a implementação dessa folha de verificação. Não é simplesmente colocar um papel na parede e cada vez que eu passar lá, eu fazer um rabisco. Eita, eu vi uma torneira pingando, eu vou aqui marcar e vou riscar. Não, porque se cada um de nós passar aqui e quando ver a torneira riscada marcar, eu corro o risco de um único problema ser registrado 10 vezes. Ou, se todo mundo achar que qualquer um pode fazer o registro, todo mundo vai ver a torneira lá pingando e ninguém vai marcar porque eu vou dizer, Célia quando passar ela marca, não vou precisar marcar isso agora não. O William sempre passa lá na torneira, ele vai ver, então ele registra. Então é necessário que esteja estabelecido de forma clara quem é a responsabilidade do registro na folha de verificação. E com que frequência essa verificação vai ser feita. Então, é uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 2 horas. Então, é necessário que você estabeleça uma dinâmica de utilização dessa folha de verificação. Então, isso é a métrica. Outro elemento fundamental para que a folha de verificação seja bem preenchida é a utilização das ferramentas adequadas para medição. Um exemplo bem simples. As meninas adoram fazer dieta, né? E aí estão todas fazendo dieta e decidem fazer um acompanhamento do sucesso da sua dieta. E aí, o que é que acontece? Carla, todo dia,
ela se pesa e anota num papel o peso. Então, ela vai lá e estabelece uma métrica para medição. Então, todo dia, às 8 da manhã, Carla vai lá, afere o peso dela e registra num papelzinho. Beleza. No entanto, mesmo que ela tenha uma métrica eficiente, se as ferramentas de medição não forem adequadas, esse registro pode ser de baixa confiabilidade. Ou seja, como Carla está medindo o peso dela? Eu estou fazendo o seguinte, eu peço que o meu marido me pegue no braço, e aí ele vai dizer se eu estou mais leve ou mais pesada hoje. Isso é romântico, mas não é eficiente. Então, assim, é necessário que você tenha uma ferramenta adequada para a aferição desse resultado. Então, qual seria... Quarentena está difícil de ter dieta, né, Camila? Eu entendo. Ou como eu entendo. Então, assim, qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para esse processo de medição? Então, talvez eu precise ter uma mesma balança, que eu vou medir toda vez na mesma balança, que essa balança tenha algum mecanismo de controle e garantia de que ela está funcionando bem, e com que frequência essa balança vai ser parada, né? Ou seja, ela vai ser estabelecido o zero correto dela, se existe alguma ferramenta que vai ser utilizada, alguma outra empresa que vai garantir a manutenção dessa balança. Então, a folha de verificação ela só funciona de forma adequada se você tiver uma métrica apropriada, descrita, construída, e aí é interessante que os círculos de controle de qualidade, ele costumeiramente cria manuais de qualidade. Então, todo esse processo de implementação das ferramentas é documentado, como fazer, quem deve fazer, como treinar, como usar as ferramentas. Então, se eu tenho uma folha de controle que está associada à contagem de alguma coisa, então, como eu vou contar? Eu vou utilizar um contador manual para fazer isso, eu vou riscar cada pecinha que eu contei. Então, é necessário que tudo isso esteja bem claro, bem estabelecido, para que não haja falhas. Se houver falhas no registro das ocorrências, eu posso estar supervalorizando um problema e, de repente, estar desgastando grande parte do meu esforço em algo que não é tão importante. Ali está dizendo, na empresa onde eu trabalho, usamos o Comunique. Fica em um ponto estratégico da empresa, onde os colaboradores colocam as informações de irregularidade, aviso sobre falha de segurança nos setores e vai encaminhado aos setores responsáveis. Isso é um caminho legal, ali assim. Isso não chega a ser uma folha de verificação, porque é algo que está aberto a qualquer colaborador. Ele funciona muito mais como um alerta de ocorrências. Então, se alguém foi lá e registrou uma eventual irregularidade ou uma eventual falha de segurança, alguém que é responsável pela folha de verificação vai lá fazer a conferência. Então, eu fui lá e disse, olha, existe, sei lá, estou falando, né? Existe um chão que está molhado no corredor não sei das quantas. Esse chão molhado no corredor não sei das quantas pode gerar um acidente de trabalho. Um colaborador pode passar lá, pisar e escorregar. Então, eu fui lá, eu fiz o alerta, e aí o William, que é o responsável por essa verificação, ele vai pegar a folhinha dele e vai lá. E aí ele vai pegar lá, ele vai pegar as ferramentas, as métricas que ele precisa para averiguar se aquele chão realmente está molhado ou se é exagero de ali em achar que aquele chão está molhado e realmente pode ocasionar um acidente. Então, isso serve como um mecanismo de alerta para que os responsáveis pela verificação façam o seu trabalho, né? Então, isso é bem interessante também. Bom, se eu consigo fazer uma folha de verificação e se eu consigo registrar a ocorrência de problemas, eu posso passar, então, para a próxima ferramenta, que é o diagrama de Chikawa. Então, o diagrama de Chikawa, enquanto ferramenta de qualidade, ele serve como uma forma de buscar e identificar a origem do problema. A gente viu que atuar sobre as consequências tem um resultado paliativo. Ou seja, eu consigo, de repente, eliminar um problema, mas essa eliminação do problema ela é passageira. Eu consigo fazer, eu vou lá, o William vai lá, a Aline foi e registrou, tem um chão molhado no corredor 5 lá do prédio. Aí o William vai lá, diz, bom, eu sou responsável pela correção dos problemas, se tem um chão molhado, o que é que eu vou fazer? Levar um pano do chão e secar. Eu fui lá e sequei.
Eu atuei sobre a consequência e não sobre a causa. O que acontece daqui a meia hora o chão está molhado de novo. Ah, vou lá e seco de novo. Aí daqui a meia hora está molhado de novo. E aí você entra numa espiral que você não faz mais nada na sua vida do que a não ser tapar aquele buraco e apagar aquele incêndio. Então, muitas organizações perdem muito dinheiro, muito esforço, muito tempo atuando dessa forma. O que é que Ishikawa propõe? A melhor forma de você atuar sobre um problema é identificando as suas causas. Então, é preciso começar a mapear a origem do problema. Se você consegue atuar sobre a origem do problema, você consegue ter chance de gerar um processo de imunização. Ou seja, uma vez solucionado aquela causa, o problema pode até continuar a acontecer, mas não vai ser por conta daquilo. Né? Então, eu descobri que existe uma torneira vazando. Eu vou lá e conserto aquela torneira. Isso não quer dizer que aquele chão nunca mais vai se molhar. Ele pode se molhar. Né? Daí foi lá, passou e derrubou um copo d'água. Paciência. Mas não foi mais a torneira que gerou aquele problema. E aí, o interessante do diagrama de Ishikawa é que ele cria uma dinâmica bem didática para ilustrar a origem dos problemas. E ele cria esse diagrama pautado na lógica dos 6M, que a gente falou também na outra aula. Então, eu posso ter 6 grandes conjuntos que vão agrupar as causas do problema que eu vou estar trabalhando. Tá? Uma forma de você trabalhar, aí começa a dinâmica dos círculos de controle de qualidade. Se eu encontro a existência de um problema, o entendimento sobre sua causa é algo que vai muito além do que a minha visão pessoal, a minha visão peculiar sobre aquele caso. Então, os círculos de controle de qualidade, eles ajudam porque eu vou reunir um grupo de pessoas, 7, 8 pessoas, e a gente vai fazer um brainstorm. Brainstorm tranquilo, né? Vocês manjam do brainstorm. Então, aí vem, por exemplo, ferramentas que são complementares à dinâmica do ciclo de controle de qualidade, que são complementares às 7 ferramentas clássicas e que Ishikawa não necessariamente lista. Mas aí você tem um brainstorm como uma forma de otimizar a identificação de causas. Então, eu vou reunir minha equipe, e aí dentro da dinâmica do brainstorm eu tenho um líder que vai lá registrar e coordenar os trabalhos, eu tenho secretários que vão fazer o registro em um local visível de todas as sugestões dadas pelo grupo, e eu tenho as pessoas que vão participar da discussão. E eu começo a levantar. Galera, o esquema é o seguinte, eu tenho essa parede aqui, eu estou perdendo 10% da minha produção todo mês, e isso porque a cor que está saindo no final não é a cor que a gente precisa. A gente tem que tentar entender qual é a origem desse problema. E eu vou juntar pessoas dos mais diversos setores que trabalham de forma que permeiam esse processo, e a gente vai começar a discutir. Por que isso pode estar acontecendo? É a máquina que está com problema, é a pessoa que faz a calibragem da máquina que errou. É o sol que está batendo, que está queimando aquele produto. Enfim. E vai se discutir eventuais causas. E a dinâmica do brainstorm é interessante porque ela busca estimular a criatividade das pessoas, sempre evitando minar as sugestões. Então, você incentiva as pessoas a participar, você permite que todos sintam-se à vontade nesse processo, e você não vai deixar ninguém acanhado em dar as suas sugestões. Tá? Depois, no final de tudo, faz-se o brainstorm invertido. Acho que vocês entendem a dinâmica do brainstorm, né? Eu registro tudo que foi dito, depois eu vou rever aquelas sugestões que foram dadas, e elas vão sendo agrupadas a partir da dinâmica que Ishikawa apresenta dos seus 6M. Então, quando ele propõe 6M, ele cria 6 grupos, né? Matéria-prima, mão de obra, máquina, medição, método e meio ambiente. É fundamental, se você for utilizar o diagrama de Ishikawa, você utilizar o 6M. Tá? Então, o 6M resolve grande parte dos problemas que a gente vai estar vivenciando. O 6M ele pode perder o sentido, por exemplo, se você começa a trabalhar processos em serviços. Tá? Porque em serviços você não vai ter, por exemplo, matéria-prima. Você pode não ter máquinas. Né? Então, muita coisa vai ficar preso a métodos, a medições e coisas do tipo. Tá? Então, você termina não tendo toda a utilidade do 6M. Aí você pode, de repente, dar uma diversificada, encontrar outros agrupamentos. Nada impede que você crie os seus próprios grupos. Só tome cuidado, porque se você cria os seus grupos, aí já não é diagrama de Ishikawa, vai ser diagrama de Daiane.
né? Porque ela foi lá e criou os grupos que ela quis, ela achou os nomezinhos bonitos que ela utilizou e fez esse processo de agrupamento. O diagrama de Chikawa, ele é os 6M. Tá? Se você pode utilizar até essa lógica e fazer os agrupamentos, aí você se inspira no diagrama de Chikawa. O interessante é perceber que ele parte das causas para o efeito. Então, minha preocupação é listar as causas para chegar na consequência, para chegar no efeito chave desse meu problema. Tá? Bom, uma outra forma de você entender os impactos do problema para a sua organização é através de um fluxograma. Então, eu sei que eu tenho um problema, eu agrupei esses problemas em conjuntos, as causas desse problema em conjuntos. Eu posso agora começar a olhar até que ponto esse problema gera impactos na minha organização. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter uma representação que informe qual é a inter-relação entre as ações que são implementadas na minha empresa. Isso é um fluxograma. Então, um fluxograma é uma sequência de etapas ou de processos. Uma sequência de ações que buscam resultar algo. Vocês também já certamente conhecem a ferramenta do fluxograma e entendem como essa ferramenta funciona. Então, eu vou só ilustrar para vocês um fluxograma. É importante lembrar que cada um desses símbolos do fluxograma tem uma representação. Cada símbolo desse significa algo, né? Os símbolos arredondados significam o início ou término do processo. Os símbolos em forma de vértices, né, em forma de retângulos, são processos, né, são ações que são tomadas. Os símbolos em forma de losango são decisões que precisam ser feitas, né, são perguntas que precisam ser respondidas. E cada uma dessas etapas podem gerar documentos, podem gerar novos processos que vão ser encadeados. É interessante que você compreenda, e a partir do momento que você compreenda esse fluxograma, talvez você consiga identificar, por exemplo, dentro desses processos, onde estão as causas do seu problema. Então, a gente está falando de uma máquina que está gerando, sei lá, falhas na produção. Ou, nesse caso desse fluxograma, ele está falando sobre pizzas, né? Um fluxograma para registro de pedidos de pizzas. E eu descubro que em 20% dos meus pedidos a pizza está sendo feita errada, está sendo entregue de forma errada. Eu fui lá e mapeei as causas. A causa pode ser o pizzaiolo, a causa pode ser o pessoal de compras, a causa pode ser uma série de coisas. E aí eu vou olhar para o meu fluxograma e tentar enxergar onde estão essas causas dentro do encadeamento dos meus processos. E aí talvez eu consiga descobrir quem são as pessoas que estão mais envolvidas nessas causas. Está entendendo essa lógica? Eu já sei qual é o meu problema, eu já mapeei as causas, eu já enquadrei as causas em pequenos grupos, e aí eu fui para o meu fluxograma e comecei a olhar quem são as pessoas que estão envolvidas nisso, quais são os processos que estão gerando esses impactos nessas minhas causas, né? Quais são as etapas que podem estar gerando mais problema para a minha empresa. A partir do momento que eu reconheço esse encadeamento, fica mais fácil traçar soluções. Vamos avançando. Gráfico de controle. A gente falou sobre 3 ferramentas, faltam 4. A gente tem 5 minutos para fechar essa sessão. A gente faz o seguinte, a gente vai avançando até fechar a sessão. Quando fechar a sessão, eu automaticamente abro a próxima sala para a gente terminar a discussão de hoje, tá? A gente não dá um intervalozinho, não. A gente já fecha essa sessão, já abre a outra para poder fechar o conteúdo. Tudo bem para vocês? Legal. Bom, então, eu fui na minha folha de verificação, registrei ocorrências e identifiquei que tem um problema que está num nível de ocorrência muito grande. Eu vou ter que atuar sobre ele. Se eu tenho que atuar sobre um problema, eu vou começar a entender as causas dele. E aí eu fiz um brainstorm, reuni minha equipe, meu ciclo de controle de qualidade, fiz aquele brainstorm, listei as possíveis causas, joguei no diagrama de Chikawa. E aí comecei a visualizar. Eu queria fazer isso com vocês em sala. Eu estava muito afim de fazer isso com vocês em sala. E aí a gente pegava um estudo de caso e começava a fazer isso. Então eu fui lá e comecei a identificar. Tá aqui, ó. As causas estão agrupadas dessa forma. Tem muitos problemas de matéria-prima, alguns de máquinas, outros de pessoas. Eu começo a entender visualmente como as causas se distribuem. Beleza.
Agora eu preciso entender isso dentro do processo. Fui para o fluxograma, olhei meu fluxograma, vi cada etapa do meu processo e comecei a ver, eita, aquele processo que Célia toma conta está dando problema. Aquele que Carla está trabalhando, talvez é o que menos gera causas. Eu começo a entender a relação entre as coisas, né? E começo a perceber os impactos dentro da organização. E aí vem a discussão. Qual é o momento de tomar decisões? Qual é o momento de realmente agir sobre tudo isso? Porque eu posso também estar aqui só viajando na batatinha e dando força demais a coisas que não são tão relevantes assim. O fato de uma causa ou de um problema estar acontecendo com certa frequência não significa necessariamente que eu tenha que atuar agora sobre ele. E aí o gráfico de controle é muito útil por conta disso, porque ele estabelece quais são os níveis ou os intervalos de confiança para que eu tome uma decisão ou que eu precise tomar uma decisão para gerar uma correção em um problema. A lógica do gráfico de controle, que é isso que eu vou meio conturbado de vocês, mas a lógica do gráfico de controle é o seguinte: todo e qualquer processo ele possui uma margem de tolerância. Então, imagine o seguinte, nessa linha verde seria o nível aceitável ou o nível ideal de ocorrências de algo. Então, imagine que eu estou falando daquelas minhas pizzas, né, que estão saindo com defeito, e aí eu percebo o seguinte, olha, até 3 pizzas por mês, 3 pizzas e meia por mês que saia com defeito, isso não é problema. Isso faz parte, são erros humanos, a gente vai aceitar isso, isso é algo legal e eu não vou me estressar com isso aí, não. No entanto, eu começo a perceber que, com o passar do tempo, essas ocorrências elas vão oscilando. Não é linear, né? E aí, essa oscilação das ocorrências, elas precisam ter um intervalo de controle. Então, imagine que, se eu aceito que 3 pizzas e meia, quase 4 pizzas por mês, como fato, com erro, com defeito, é algo aceitável, talvez eu precise fazer esse acompanhamento. Aí na minha ficha de controle eu vou registrando, né? A cada mês, quantas vezes essa falha aconteceu. E aí vocês estão vendo que o gráfico vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo. E ele estabelece um intervalo, que é esse pontilhado amarelo, que ele diz o seguinte: até aqui tá de boa. Assim, é minha margem de tolerância. Eu quero 3 pizzas e meia em média com defeito. Se der 2, eu não vou arengar, ou seja, se der 2, eu não vou dizer que minha empresa mudou da água para o vinho, mas também se der 5, eu também não vou me estressar, porque são oscilações naturais do processo. Esse é meu intervalo de confiança, essa é a minha margem de controle. Agora, se passa disso, se começa a apontar ou chegar próximo aos limites, que é essas linhas vermelhas, talvez eu precise atuar sobre isso. E atuar sobre isso significa realmente trazer meu grupo de controle de qualidade, trazer meu grupo de melhoria para discutir. Agora é o momento de começar a trabalhar sobre isso aí. Notem que sempre que eu chegar próximo ao meu limite superior, tá? Que esse limite superior pode ser um limite de contrato, aqui está listado como contrato, porque quando eu faço uma ação eu posso estabelecer até o nível de falha, o nível de erro que vai ser aceitável, mais do que isso eu posso ser multado, por exemplo. Mas se eu chegar próximo ao meu limite superior, eu preciso atuar. Significa que existe realmente algo sério acontecendo que está desvirtuando a minha empresa. Eita, nossa sala vai cair. A sala vai cair agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já fechar a sala e vou abrir uma nova lá no Google Classroom para a gente terminar essa discussão. Tá bom? Um minutinho, a gente se vê daqui a pouquinho.